Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o primeiro artigo do IL Flash é uma republicação de um texto muito interessante do Luan Esperandio, A Dificuldade de se Definir o que é Liberdade. Liberdade é uma palavra que está intrinsecamente relacionada com o liberalismo. Embora o liberalismo tenha uma definição específica de liberdade, existem liberais que adotam uma distinção entre uma liberdade negativa e uma liberdade positiva, mas todos os tipos de liberalismo concordam na importância da chamada liberdade negativa, que é a liberdade de um indivíduo poder dispor do seu próprio espaço, da sua própria esfera de individualidade, de expressão própria, de preferências, de gostos, de escolhas, sem a coerção intrusiva do Estado ou do arbítrio de qualquer natureza. E no artigo do Luan, ele argumenta que a liberdade era uma coisa que praticamente todos veem como positiva, de alguma maneira. Geralmente, essa expressão, apesar de ela ser empregada com acepções distintas, e algumas até fora do quadro do liberalismo propriamente dito, ela é sempre vista como algo bom. Ninguém diz que gostaria de se livrar da liberdade. Todo mundo quer ser livre de alguma maneira. Apenas dizer liberdade pode ser insuficiente para saber do que é que se está falando, é o que argumenta esse artigo. Mas ninguém acredita que a liberdade seja uma coisa ruim. Não à toa o preço para mantê-la, para alimentá-la, é a eterna vigilância. Então é sobre essa polissemia da palavra liberdade que o artigo se estrutura. Inimigos da liberdade, de acordo com os liberais, são aqueles que defendem as doutrinas ditas coletivistas. Mas será que qualquer associação de indivíduos com espírito coletivo se enquadra nessa crítica? É a reflexão do Roberto Rachevsky no artigo Coletivo e Coletivismo possuem o mesmo significado? A ideia do Rachevsky é que coletivo é tão somente uma designação genérica para um conjunto de indivíduos. O que define se um coletivo é coletivista ou não é a forma como as relações sociais se estabelecem entre os indivíduos através desse coletivo. Há coletivismo, no sentido com que o liberalismo costuma criticá-lo nas suas diversas vertentes, quando os indivíduos que fazem parte desse coletivo se submetem ao interesse supostamente atribuível a todo esse coletivo, abrindo mão dos seus interesses individuais para servirem aos outros, sacrificando-se por esses outros. Nesse caso é que quando há uma subordinação do indivíduo a esse coletivo, é que se verifica uma situação de coletivismo. Quando há apenas um conjunto de pessoas que por qualquer razão se juntam porque entendem que isso lhes apraz e que elas vão desenvolver uma atividade em conjunto que lhes é interessante, não há coletivismo, há apenas coletivo. E nesse sentido ele é neutro do ponto de vista liberal. É isto que pontua o Rachevsky no seu artigo. Do ponto de vista liberal, o livre mercado é um instrumento que possibilita a busca da felicidade. E, nesse sentido, escreve a Samara Reposse, que é associada do Instituto Líderes do Amanhã. Este artigo também é uma republicação. Livre mercado, um direito à felicidade. E é um texto em que ela diz que o livre mercado, que ela resume como um princípio capitalista de trocas por dois agentes, em que há um acordo mútuo, novamente sem coerção, sem o emprego da força, sem o emprego do arbítrio sobre a espontaneidade das iniciativas e das relações sociais, ele deixa que o indivíduo tenha a escolha de negociar de forma livre, de investir no que deseja de forma livre, de desenvolver iniciativas no campo da economia de forma livre. Nesse sentido, o indivíduo é livre para perseguir os seus objetivos e, portanto, ele tem liberdade para perseguir a sua felicidade. Ninguém vai entregar a felicidade a esse indivíduo de graça, milagrosamente, mas ele tem o condão de perseguir a consecução desse objetivo. Contra a liberdade estão muitas teses da esquerda, em especial no Brasil as teses do lulopetismo. E é o lulopetismo o personagem da abordagem também do Roberto Rachevsky, 2 pesos, 2 medidas. O que o Rachevsky essencialmente coloca no seu artigo é que, por vezes, quando os petistas, em especial o seu líder maior, Lula, dizem alguma coisa absurda, existe um esforço, até dentro da própria mídia,
de amplos setores da imprensa por amaciar aquilo que está sendo dito, por normalizar o que está sendo dito. Quando outra pessoa, geralmente um liberal, um conservador, alguém associado à direita, diz coisas semelhantes, há uma campanha maciça contrária, uma demonização, uma satanização ampla. Quando o Lula fala, ele diz assim: não, Lula fala isso da boca para fora, ele só quer chamar a atenção, na verdade ele não pensa assim. É assim que, inclusive, os homens da lei, os homens do judiciário que julgam os crimes, né? É assim que eles costumam pensar, e em função desse pensamento eles agem com 2 pesos e 2 medidas. Para figuras como Lula e os seus sequazes, os seus pares, leniência e impunidade. Para opositores de Lula e do PT, prisão preventiva, tornozeleira eletrônica, cadeia, ostracismo, condenação a priori, nem precisa de julgamento em primeira instância, tampouco a abertura do devido processo legal. É esse o ponto que o Rachevsky quer criticar. Já em defesa da liberdade, nós temos a obra de Ludwig von Mises, mais uma vez analisada aqui no Instituto Liberal, com um artigo do Luan Sperandio, Conhecendo as 6 lições de Mises. É mais uma abordagem bastante detalhada desse clássico opúsculo que serve de introdução ao conhecimento liberal para muitos liberais no movimento liberal brasileiro. E agora a gente muda de assunto para a Rússia e os efeitos da conflagração na Ucrânia. É um artigo na página Liberalismo Brazuca, o que explica a recuperação do rublo russo em relação ao dólar. Ele tenta analisar o fato de que, apesar de todas as violentas sanções aplicadas pelas potências ocidentais à Rússia, a economia russa não apresentou a deterioração absoluta do rublo que alguns imaginavam que haveria, e houve uma ligeira recuperação da moeda russa em relação ao dólar nos tempos próximos à publicação do artigo. O texto diz que o que tem aliviado um pouco as sanções à Rússia é o apoio do sistema financeiro chinês e a compra de gás pela Europa, especialmente a Alemanha, que continuou comprando o gás da Rússia, né, o que alivia a situação do regime de Vladimir Putin, do regime do Kremlin na Rússia. Mas isso não significa que as sanções não prejudicam o sistema financeiro russo e a economia real da Rússia. Muito pelo contrário, a situação é complicada pra caramba, ela é de sofrimento, é de agrura para a população russa, prejudica sim e muito a economia russa. E a indústria russa de transformação, por exemplo, está ruindo, mas essa deterioração, esse derretimento da indústria russa não acontece do dia para a noite, é um processo gradual. Então o artigo faz questão de enfatizar que sim, esta guerra econômica à Rússia, em retaliação à violência perpetrada pela Rússia contra a Ucrânia, ela tem efeitos que pesam sobre a Rússia sim, ao contrário do que pode parecer à primeira vista. Na liderança do Yale Flash de hoje, nós temos um texto sobre ideologias totalitárias, que, portanto, afrontam a liberdade, assim como Putin afronta a liberdade. É um texto do João Luiz Mauad, também uma republicação de um artigo bastante antigo do Yale. O socialismo e o nazismo são irmãos siameses. É mais uma tentativa de mostrar que essas ideologias são ambas totalitárias, ambas coletivistas, para usar a expressão que o Rachevsky utiliza, e, portanto, são ambas inimigas da liberdade, muito próximas nesse espírito antiliberal que alimentam. Embora o parentesco entre essas duas ideologias sórdidas seja tão óbvio e tão incontestável sob muitos aspectos, além da semelhança óbvia entre as suas estruturas de poder e os seus gigantescos aparatos repressivos, se nós compararmos a Alemanha nazista com a União Soviética, os campos de concentração, os gulags, então o culto à personalidade do líder, então existem muitas coisas semelhantes, continua muita gente a insistir em se recusar de forma sistemática a aceitar qualquer paralelo, qualquer comparação entre essas duas ideologias. E ele cita Jean-François Revel, que diz que essa recusa peremptória, aliada à execração diária do nazismo associado à direita, serve de anteparo protetor contra um exame mais apurado do comunismo. Ou ainda, nas palavras de Alain Besançon, citado por Revel, a hipermnésia do nazismo desvia a atenção da amnésia do comunismo. O fato de que o nazismo já é universalmente execrado
faz com que todas as forças de repulsa, de repúdio se concentrem nele e o comunismo muitas vezes passe ileso, não obstante as terríveis atrocidades que os regimes comunistas cometeram. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.